Província Cisplatina. A solução dos nossos problemas. Vamos invadir o Uruguai. Parte 0102. Nota do autor, aos nossos irmãos uruguaios. O presente conto não passa de uma brincadeira, de uma galhofa, de uma patuscada. Pelo menos, assim eu espero. Vida longa à República Oriental do Uruguai. Semifinal da Copa do Mundo. Brasil versus Uruguai. Nos 90 minutos regulamentares o jogo havia terminado empatado em 1-1. As duas equipes seguiram para a prorrogação. Jogo nervoso e retrancado. A temível cobrança de penalidades alternadas estava cada vez mais próxima. Uma bola perdida na intermediária do Brasil deu ensejo a um contra-ataque que parecia fulminante. O centroavante avançava com a bola em passadas largas rumo à meta brasileira. Cabia ao zagueiro da seleção canarinho agir com força para evitar um mal maior. Não se sabe por quê, mas o zagueiro titubeou. A falta só foi cometida em cima da linha da grande área. Iniciou-se, por parte da seleção celeste, uma reclamação quanto à penalidade máxima. Mas o árbitro não se importou. A situação no campo já parecia apaziguada, à medida em que a barreira brasileira dentro da área tomava formação e a seleção uruguaia escolhia o batedor para a falta. Todos prenderam a respiração e o coração de 220 milhões de brasileiros assumiu um ritmo descompassado quando o juiz colocou a mão direita no ouvido. O árbitro estava recebendo informações da cabine do Variations. O descompasso dos corações brasileiros assumiu tom crítico quando o árbitro desenhou no ar um quadrado imaginário e em rápida corrida se dirigiu ao visor colocado ao lado do campo. O juiz reveria o lance. Foram 3 minutos de pura angústia. A imagem foi vista e revista por 3 vezes. Na 4ª vez, o juiz se deu por convencido. Voltou-se ao campo e iniciou sua corrida. Ao longo do seu retorno, desenhou novamente um quadrado imaginário e apontou fatidicamente. A seleção uruguaia ganhara o direito de uma cobrança livre e direta dentro da área brasileira sem barreira. Um pênalti para o Uruguai com o segundo tempo da prorrogação já esgotado. Ao longo do território brasileiro foram feitas infinitas rezas, promessas, mandingas e superstições. Todas em vão. O camisa 10 da seleção celeste foi implacável. Bateu a cobrança como um pênalti deve ser batido. Forte e no canto. Indefensável para o guarda-metas da seleção canarinho. O recomeço do jogo, já nos acréscimos, assemelhou-se ao dia do apocalipse. A seleção brasileira de forma desorganizada e atônita procurou o ataque. Mais uma vez, perdeu a bola na intermediária. Um novo contra-ataque fulminante do Uruguai permitiu que chegassem à área brasileira em poucos lances. Um tiro certeiro e outro gol. Apito final. Uruguai 3, Brasil 1. Uruguai disputaria a final da Copa do Mundo de Futebol, enquanto que o Brasil se contentaria com a disputa do 3º lugar. Aquela foi a melhor chance, em 3 décadas, do Brasil disputar a final da Copa do Mundo. Desânimo, frustração, agonia e revolta abateram aquela nação já combalida por forte crise política, econômica e social. Desde a redemocratização, na década de 1980, o Brasil tinha tido como presidente um coronel do sertão, um oligarca das Alagoas, um mineiro, um sociólogo, um metalúrgico, uma combatente, um cacique político e um capitão do exército. Marcos, conhecido por Maqueta, jovem de 36 anos, havia chego à presidência por ser um youtuber. Tinha aproveitado, como ninguém, as mais variadas fissuras dos governos anteriores e convencido um enorme contingente de brasileiros de que a única forma de salvar o Brasil da política seria eleger, de fato, um não político. Pela primeira vez em sua história o Brasil tinha por presidente alguém que jamais tivera algum contato com a política. Seu nome estourou nas redes sociais e propagando que construiria de fato uma linha direta com cada eleitor, caso eleito, ganhou uma amplitude que nenhum outro candidato foi capaz de desmontar. Maqueta, ao invés de visitar as mais diversas localidades, como os demais candidatos, concentrou-se, juntamente com sua equipe de blogueiros, em trocar mensagens,
quase que personalizadas, com um grupo de eleitores. Na campanha, 2 grupos se revezavam às 24 horas por dia. Dezenas de milhões de celulares eram bombardeados com mensagens da campanha. E o pulo do gato, as mensagens não eram uniformes, tampouco pasteurizadas. Com o uso de programas de inteligência artificial, a equipe de Maqueta rastreava os passos da pessoa na internet, através dos sítios que acessava e as categorizava por segmento. Após isso, eram disparadas mensagens do candidato, fotos e vídeo para cada grupo. Liberais, conservadores, professores, trabalhadores, católicos, evangélicos, afros, mestiços, estudantes, desempregados, empreendedores, socialistas, aposentados, desocupados, LGBTS, geração nem e mais uma infinidade de grupos. O fato é que cada segmento recebia, praticamente a cada hora, disparos, cujo teor condizia com sua visão de mundo, seu estilo de vida e sobretudo aos seus anseios. Quando confrontado se era de direita ou de esquerda, Maqueta tirava da cartola a seguinte resposta: essa divisão nunca nos levou a nada. Direita e esquerda, referência sem sentido. E arrematava: me apresentem o problema e vamos buscar juntos a solução, seja em Wall Street, seja em Cuba. Sobre a crise, respondia: a saída da crise é uma só. Que o Brasil passe a acreditar nos brasileiros e pare de acreditar nos políticos profissionais. Com palavras de efeito como essa, que no fim não levam a nada, o número de seguidores só aumentava. Os 10 segundos de televisão diários, da campanha eleitoral, por fim foram uma benção. Maqueta deixava sua foto, frases de efeito e os seus contatos nas redes sociais. Nada mais. Não precisava assim se expor, evitando cair em contradição. Os demais políticos, presos a práticas antigas, não se adaptaram ao fenômeno da rede social segmentada e não conseguiram, nem de longe, a mesma penetração no eleitorado. Um outro fenômeno que os cientistas políticos e estatísticos ainda custam para compreender, a forma como o nome de Maqueta se espalhou, de grupo em grupo, não foi detectada pelos institutos de pesquisa. Isso evitou que Maqueta recebesse ataques, enquanto os outros candidatos se digladiavam. Quando da abertura das urnas, uma surpresa, com uma votação avassaladora, Maqueta levou a disputa já no primeiro turno. Houve sim uma lua de mel. Nos primeiros meses de governo, imbuído com mais civilista dos espíritos, começou a dar vazão às propostas dos seus seguidores nas redes sociais, formulando decretos, leis e diversas propostas de emenda constitucional. Contudo, por absoluta inexperiência, e sobretudo por não ouvir a voz da razão, não distinguiu entre o factível e o fantasioso, e assim seu governo de próspero no início, aos poucos foi se tornando inviável, e mais recentemente, um absoluto desastre. Como todos os presidentes, sem exceção, Maqueta, ao perceber a crise avançar, na medida em que sua popularidade desabava, rifou cargos da administração pública federal em troca de apoio político no Congresso, principalmente quando começaram a vazar trocas de mensagens oriundas da equipe responsável pelo seu marquengue político na campanha, fruto de uma operação da Polícia Federal, inusitadamente nomeada de São Francisco, dando que se recebe. Nos áudios vazados ficava evidente que a equipe de Maqueta, responsável pelo disparo das mensagens ao longo da campanha, havia sido financiada por grupos de empresários, que caso Maqueta fosse eleito, receberiam contratos de publicidade milionários. Essa situação só veio a agravar ainda mais a combalida situação do governo Maqueta e o pedido de impeachment já era veiculado em qualquer roda de conversa. De forma inusitada, para se ver longe da crise, Maqueta determinou o maior reajuste de salários dos últimos 25 anos e uma queda forçada nos juros. Foi uma festa, suficiente para conter os ânimos dos mais raivosos. Mas, dentro de um ano, a economia cobrou sua conta via inflação e desemprego. Mas a magia da Copa do Mundo e a entusiasta campanha da seleção brasileira parecia ter arrefecido os ânimos, pelo menos até aquele momento. Um governo mergulhado em crise e incertezas tinha a esperança de que a conquista da Copa do Mundo lhe traria alguma redenção,
traduzida no anseio de reviver os primeiros meses de governo, quando o presidente gozava de alta popularidade. Contudo, o contra-ataque fulminante da seleção celeste fulminou qualquer devaneio de dias melhores. Pelo contrário, os dias que se seguiram ao jogo se compararam à retirada da tampa de uma panela de pressão. A frustração decorrente de mais uma Copa perdida galvanizou os sentimentos de ira contra a inépcia do governo. Para agravar ainda mais aquele quadro e macerar de vez o espírito do brasileiro, a seleção uruguaia se sagrava tricampeã mundial, após vencer seus antigos colonizadores, a seleção espanhola, em uma partida épica. Brasília, Palácio do Planalto, logo após a final da Copa do Mundo. O assessor da presidência Tabet desligou a televisão. A sensação de frustração, que se assemelhava a um ambiente de velório, só aumentara. Assistir ao algoz da expectativa brasileira, o camisa 10 da seleção uruguaia, levantando o caneco, uma cena que para 220 milhões brasileiros deveria ter sido protagonizada pelo capitão do Brasil, parecia ter sido a gota d'água. Esse sentimento parecia ter abalado bastante o presidente Maqueta, que permanecia desolado. Alguns assessores quiseram amenizar aquele sentimento, desviando sua atenção para assuntos que estariam em sua agenda a partir de segunda-feira. Mas Maqueta estava alheio a tudo, absorto em seus pensamentos. Tabet foi mais incisivo. Presidente Maqueta. São assuntos que demandam a sua pronta atenção. Maqueta lançou a mão no ar, solicitando que o assessor cessasse a falação. Levantou de sua cadeira e com ar circunspecto começou a andar pela sala rodeando os presentes. Os assessores se entreolharam, procurando um no outro uma explicação para aquilo. Qualquer fala ou sussurro eram contidos pelo presidente com a mesma mão no ar. Maqueta tomou rumo em direção ao centro do ambiente e inusitadamente iniciou sua falação. Senhores, digam, qual foi o melhor momento deste país? Ainda estupefatos, os assessores, tomados sempre pela vertente econômica, balbuciaram eventos ligados às décadas de 1960, 1970 e início do século XXI. O presidente então iniciou uma inusitada exposição. Em 1958, o Brasil ganha o seu primeiro Mundial na Suécia. No ano seguinte, 1959, foi instalada a fábrica da Volkswagen em São Bernardo do Campo, grande trunfo da industrialização no Brasil, o que mudou de vez o perfil de nossa economia e nos catapultou para o crescimento econômico. Em 1962, ganhamos nosso segundo Mundial no Chile. Os ventos de 1964 trouxeram reformas econômicas, criação do Banco Central, do BNH, da SUSEP, edição do Código Tributário Nacional, instituições que reformularam a economia brasileira. Em 1970, vinha o consagrado tricampeonato no México e com ele o auspicioso milagre brasileiro, quando chegou-se a crescer a taxa de 14% ao ano. Em 1994, comemoramos o tão aguardado Tetra e, no mesmo ano, o Plano Real veio dar cabo de 3 décadas de inflação. Comemoramos o pentacampeonato em 2002 em terras do Extremo Oriente e logo no ano seguinte, 2003, começamos a nos beneficiar do efeito China que traria ao Brasil um volume de recursos nunca antes visto, por causa do aumento de preços de nossas commodities. E arrematou. O crescimento econômico está intrinsecamente ligado à conquista da Copa do Mundo de Futebol. Por outro lado, desde o fatídico 7x1 contra a Alemanha na semifinal da Copa de 2014, a economia brasileira só colheu insucessos. Os assessores ainda buscavam o significado daquela inusitada associação de ideias, fruto da concatenação de crescimento econômico e conquista futebolística, quando Tabet se adiantou: presidente, o senhor quer dizer que colheremos mais 4 anos de malogro econômico? Presidente Maqueta surpreendeu a todos, com a seguinte resposta: só se quisermos. Aquele pênalti contra o Uruguai não existiu. Todos nós sabemos disso. É uma unanimidade nacional, a falta foi fora da área. Tabet, ainda não entendendo onde Maqueta procurava chegar, arrematou: bom presidente, o que há de se fazer? Futebol é assim mesmo.
Com olhos flamejantes, presidente Maqueta retrucou. Ocorre que não estamos falando só de futebol. Estamos falando do nosso desenvolvimento econômico, como demonstrei há pouco. Por isso, em busca desse desenvolvimento, o que é legítimo a qualquer nação, anexaremos de volta o Uruguai. Houve uma comoção no recinto. Presidente, o senhor não pode fazer isso. A comunidade internacional nos trucidará. Maqueta prontamente reagiu. Quem liga para o que a comunidade internacional acha ou deixa de achar? Os EUA vivem dando uma banana para a ONU, para a OMC, para a OMS. Esses organismos estão todos tomados por comunistas, já bem dizia o capitão. Sabem o que eles vão fazer? Absolutamente nada. Prosseguiu o presidente Maqueta, com ânimo renovado. Por outro lado, ao anexarmos o Uruguai, seremos octacampeões, 5 nossos com mais 3 deles. Em seguida, corrigiu-se. Mais do que isso. Sabemos que o Uruguai reivindica o reconhecimento de 2 títulos mundiais, devido a conquistas olímpicas, 1924 e 1928, realizadas antes do advento da Copa do Mundo. Com a nossa influência, esses títulos serão reconhecidos e Brasil passará a ser decacampeão da Copa do Mundo de Futebol. Imaginem o crescimento econômico que advirá disso? Boa parte dos assessores ainda estava incrédula quando veio a ordem: convoquem o Conselho Militar, devemos agir já. Os comandantes militares foram chamados de última hora e, ao tomarem ciência da concatenação de Sua Excelência, presidente Maqueta, ficaram aturdidos. Tal qual os assessores civis começaram a se entreolhar perplexos. Contudo, essa reação não foi unânime. General Paranhos pediu a palavra e de modo contundente asseverou: se o senhor quer agir, devemos fazê-lo já para contar com o elemento surpresa. Presidente Maqueta regozijou-se. Dirigiu-se a todos, em particular ao general Paranhos. Excelente! O general Paranhos comandará o ataque. Os demais oficiais não resistiram e quiseram dar um fim àquela insanidade, cabendo ao chefe do Estado-Maior das Forças Armadas chamar o presidente Maqueta à responsabilidade. Senhor presidente, creio que falo por todos aqui, ou pelo menos em nome da maioria. A República Oriental do Uruguai é uma nação soberana, independente, fruto de um acordo que envolveu Portugal, Espanha, Argentina e Império do Brasil, à época. Hoje, uma democracia constitucional. Devo lembrar Vossa Excelência que o Brasil tem fronteiras muito bem estabelecidas e não entramos em guerra com os nossos vizinhos há mais de 150 anos. Presidente Maqueta esmurrou a mesa. Uma coisa que não admitia era alguém se interpor entre ele e os seus objetivos, ainda mais quando os considerava legítimos. Com a mesma ira nos olhos, respondeu: Senhor chefe do Estado-Maior das Forças Armadas. 2 coisas que não admito no meu time: covardia e traição. Eu ainda não decidi o que o senhor é, mas, por via das dúvidas, como seu chefe supremo eu decreto sua pronta exoneração e prisão domiciliar até segunda ordem. O chefe do Estado-Maior das Forças Armadas se ergueu e, sem que qualquer um exigisse, com muita dignidade, retirou-se do recinto, sem antes retrucar: eu não vou tomar parte nisso. Presidente Maqueta olhou para os demais e, os afrontando, perguntou: devo prender mais alguém? Um ou outro até tentou esboçar uma reação, mas acabou se contendo. Por sua vez, General Paranhos começou a se desdobrar em ordens e iniciou os procedimentos para que o Terceiro Exército, sediado em Santa Maria, RS, conduzisse a invasão. Em meio aos procedimentos, o presidente Maqueta surpreendeu a todos, mais uma vez, ao afirmar: eu estarei presente no teatro de operações. General Paranhos prontamente respondeu: estarei ao seu lado, senhor. Para em seguida lhe prestar continência. Fim.